Bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios em Foco, Swiss Made. Meu nome é Natália Mondelli e eu vou conduzir hoje esse podcast com uma entrevistada muito especial chamada Isabela Mori. Estou falando certinho o seu nome? Mori. E, peraí, vou falar de novo, testa errar o nome. Vamos lá, Rod. 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos a mais um episódio Negócios em Foco. Swiss Made. Meu nome é Natália Mondelli, eu estou diretamente dos estúdios da V4 aqui da Roy Hunters em São Paulo, entrevistando hoje a Isabela Mori, que vai estar falando com a gente sobre negócios e sobre a importância de ter uma boa comunicação, uma boa imagem, uma boa presença dentro dos negócios. Isabela, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter me dado esse sim, estar aqui doando o seu tempo, o seu conhecimento e estar multiplicando o seu conhecimento aqui através desse podcast hoje. Nath, eu quem agradeço. Inclusive, é um prazer te conhecer. A gente antes só se conhecia pela internet, então é sempre um prazer conhecer as pessoas presencialmente. A comunicação, inclusive, que até o nosso tema é diferente. E vai ser realmente aí um episódio muito bom, espero poder agregar e poder trocar aqui com você. Obrigada, Isa. Isa, fala um pouquinho pra gente, da sua trajetória, né? O que você já fez do seu trabalho? Eu já sei, claro, quando eu te conheci, ela me mandou, né? A apresentação dela é realmente impressionante, toda a sua trajetória, tudo isso que você construiu e o que você está fazendo hoje. Então, começo falando... Vou ter que resumir, tá, Nath? Porque, assim, embora eu seja jovem, eu, de certa forma, acabei tendo muita vivência na minha vida. Sou formada em jornalismo, então essa é a minha formação profissional. Fui formada lá na Casper Libero, que é uma ótima faculdade nesse curso, principalmente. Sempre foi meu sonho estudar lá. Ao mesmo tempo, cursei Wolf Maia, um curso de profissionalizante para atores, um curso de interpretação para teatro, televisão, e fiz essas duas formações ao mesmo tempo. Isso me fez, de certa forma, ganhar muito tempo, porque eu já tive uma formação ao mesmo tempo técnica, trazendo expressão para a minha comunicação, para a minha interpretação de texto, digamos assim, e o jornalismo me deu uma visão muito crítica, uma visão mais intelectual, digamos assim, também, uma capacidade de conversar, de entrevistar, de sair muitas vezes da minha bolha, da minha zona de conforto. Que lindo isso. Ser mais curiosa também a respeito dos temas, do mundo, das realidades. Eu entendi depois, com um tempo, que são profissões até complementares. Então, eu acabei, de fato, me apaixonando pela comunicação e pela arte. Fui estudar cinema, acabei me especializando em interpretação cinematográfica como atriz. Fui para a televisão depois, né? Eu sempre trabalhei, na verdade, com publicidade. Esse é o trabalho de uma atriz, de uma modelo, fazendo muitos testes, Nath. De fato, E assim, isso também é um desafio constante e te faz estar mais preparada, né, para os nãos da vida também, né, de viver nessa... como cada vez que eu entro num palco para dar uma palestra, sempre tem aquele coração que... né, esse nunca pode deixar de acelerar, né, antes. Com certeza. E eu acredito que fazer tantos testes assim também dá uma... Opa! Nath, vou ser bem sincera com você, e isso não sou só eu quem falo. A própria Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes do nosso país, ela diz na biografia dela que até hoje, minutos antes dela subir num palco, ela tem um friozinho na barriga. E se um dia ela não sentir mais esse frio na barriga, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque o frio na barriga, ele mostra que você se importa com aquele momento. Então, é um nervoso que é controlável, ele não vai te desestabilizar, ele não vai te atrapalhar, mas ele é importante. Até mesmo para entrar aqui na nossa gravação, a gente sente, né, esse friozinho na barriga e com o tempo a gente vai esquentando e se sentindo mais à vontade. Mas voltando para os testes, Nath, sim,
Inclusive, foi até uma época da minha vida, até por eu estar numa fase, digamos assim, de desenvolvimento, porque eu comecei muito jovem, tá, Nath? Comecei com 12 anos nesse Nossa, trabalho Isa. de publicidade. É porque você é muito linda, né? Imagina, todo mundo queria te ter lá na cidade. A minha família incentivou muito, principalmente a minha avó. Até em concurso de Miss, ela me colocou. Ó, falei, foram muitas vivências, até eu, de fato, encontrar o meu caminho, Nath. Talvez essa parte da minha história ela seja muito inspiradora, porque eu tive, de certa forma, coragem de dizer, eu não quero isso, eu quero aquilo. Não é? Então, as minhas formações, eu acertei muito bem onde eu fui estudar, e eu sou muito feliz por isso. Desde o começo, ter olhado para a comunicação, ter olhado para a arte, ter olhado para as histórias das pessoas, porque eu sou apaixonada por conhecer pessoas, entrevistar pessoas, de certa forma, por ser atriz, viver, né, outras personalidades. Então, tudo isso fez parte do meu caminho, até mais ou menos na época da pandemia, né, mais ou menos em 2020, a Claro TV lançou um programa que tinha um conceito de loja em tempo real, no canal 500, e eu tive uma indicação muito importante para participar do elenco. Eu cheguei, fiz um teste, mais um teste, mas eu confesso que esse teste foi talvez o teste mais tenso da minha vida, porque eu queria muito passar, eu queria muito poder fazer parte e realizar um sonho que era ir para a televisão. Sempre, desde criança, meu sonho era ir para a televisão, ser uma apresentadora. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de realizar um sonho. Eu acho que todo mundo deveria ter esse gostinho de realizar um sonho da sua vida. Que delícia isso, Isa. A minha passagem pela Claro TV foi um divisor de águas, porque eu tive um desafio tremendo de estar ao vivo em rede nacional. Apesar de não ser um canal aberto, mas tinha, de fato, um alcance. Um senso de responsabilidade muito grande, Opa! né? Eu não sei se você sabe, eu acho que não sabe, mas eu fui locutora de rádio durante 8 anos. Numa rádio suíça, que é um programa específico para brasileiros dentro da Suíça. E essa experiência também me trouxe essa desenvoltura, né, de estar online, de estar assim, tanto é que eu estou aqui no podcast, eu me sinto em casa, sendo professora, né, esse traquejo a gente acaba adquirindo, que o ao vivo dá, porque acontece alguma que eu aprendi que aqui é chique só falar não merda, propriamente dito. Mas acontece alguma merda no meio das coisas, né, que acontecem. A gente tem que ter desenvoltura, a gente tem que ter um raciocínio, né, muito rápido para solucionar problemas. E quando eu te conheci, uma coisa que me chamou muito a atenção em você é que você me contou que, além de fazer os programas ao vivo na TV nacional, você fazia durante 4 horas um programa ao vivo. E para manter isso durante 4 horas... são muitas habilidades, né, que você precisa ter como pessoa, como profissional, para manter isso. Conta um pouquinho dessa experiência de estar ao vivo, mas também tanto tempo. É verdade, Nath. No começo, até eu, de fato, me acostumar a ficar 4 horas a cada programa, foi difícil. Não vou dizer que foi fácil, não. Precisa de energia, precisa de uma preparação... que só quem é da área entende, sabe? Uma preparação, de fato, energética. Você precisa se alimentar, você precisa estar seguro com o texto. Tem que ter uma sinergia com o estúdio. Isso sempre foi muito importante. Com as pessoas que estão lá atrás, sabe? Faz toda a diferença, a sinergia, né? Com certeza. Assim, o ao vivo, ele é... Eu acredito nisso. Eu vivi, claro, a atmosfera do lugar, ela influencia muito na performance do apresentador. E lá eu nunca estive sozinha, sempre em dupla. Então, até essa sinergia com a dupla que entra ao vivo comigo influenciava e fazia o programa ter mais audiência ou não, sabe? Então, tinha, sim, as duplas favoritas, obviamente, a gente se dá melhor com uns, com outros não. E quando juntava, por exemplo, eu e a Débora, que inclusive se tornou minha aluna depois, foi uma história incrível. Ela hoje é apresentadora do SBT, inclusive. Ah, que maravilhosa! Pois é. Ela é uma ótima comunicadora, então, quando eu entrava ao vivo com ela, geminiana também, como eu, gente, fluía, assim, obviamente a gente tem uma pauta,
é ao vivo, tem ponto, né? O programa, ele não é qualquer coisa. Ele tem sempre um começo, um meio e um fim, um objetivo. Mas essa troca do ao vivo é o que faz um programa reter a audiência. Entende? Sim. Foi aí que eu entendi o que é a performance da comunicação. Por isso que hoje eu falo sobre performance quando eu ensino comunicação. Eu não falo só sobre oratória, porque a oratória, ela está, de certa forma, limitada. Entende, Nath? Sim. Quando eu falo hoje com empresários, com experts que querem se comunicar em podcasts, em lives, em palestras, eles precisam de performance. Na semana passada eu tive com a tia Luizinha em Madrid, num evento, tia Luizinha, vulgo Luiz Helena Trajano. E na palestra dela, ela falou que uma frase que me tocou muito, que é: a comunicação não é aquilo que você diz, é a forma como o outro entende, interpreta aquilo que você está falando. E é justamente isso que você está me falando, que a comunicação ela é muito mais abrangente, ela é pensar no todo, a forma como a mensagem, né, ela é codificada e decodificada e recebida, né, pela essa audiência. Então, hoje, Isa, explica pra gente melhor qual é o seu trabalho dentro dessa comunicação de uma forma mais macro mesmo, né, que é essas soluções que você traz para essas pessoas, porque você traz uma solução para uma dor muito grande. Como é que é o seu trabalho hoje com a comunicação? Nath, até eu me tornar hoje a preparadora de palestrantes, eu acabei experimentando muito esse mercado da comunicação. Porque uma coisa é certa, todo mundo precisa saber se comunicar, seja para as câmeras ou quem vai palestrar, quem quer de fato aí assumir um cargo de liderança, quer trabalhar com a marca, a sua imagem, precisa saber se comunicar. Então, no começo, o mercado ele estava, de certa forma, muito amplo, e eu fui experimentando. Olha, eu fui mentora assim, de muitas profissões, desde advogados, contadores, treinadores, influenciadores. Assim, realmente me abri para experimentar esse trabalho de ensinar, porque também foi uma... Desculpa. Porque também foi, assim, uma transição entre ser uma apresentadora e passar a ensinar o que eu sempre fiz. Não foi tão simples assim, aprender a ser mentora, tá? Então, hoje, eu trabalho principalmente com palestrantes. São especialistas, ou seja, mentores, donos de comunidade, de movimentos, empresários, CEOs, que também estão nesse processo de se posicionarem como especialistas, começarem a ensinar, a compartilhar um pouco da sua expertise. E a maioria deles hoje precisam subir no palco. Muitos deles têm o próprio evento, é um movimento muito legal que a gente está vendo. Esse ano, inclusive, está o ano dos eventos presenciais, assim, um evento atrás do outro, às vezes bate as datas e a gente fica... É uma volta, né, para o presencial, tão necessária, né, Isa? Sim. Porque nós nos conhecemos, por exemplo, no digital, mas está aqui no olho, isso não tem, né, o quê? É com certeza algo muito complementar ao digital. Não vejo separado agora esses mundos. São mundos que vão caminhar juntos para sempre. E complementares. Quem está só no digital, se comunicando só no digital, está deixando de impactar muitas pessoas. Está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa, com certeza. E está deixando de transmitir a sua mensagem de uma forma única, que só o presencial é capaz de transmitir. Esse olho no olho, esse impacto realmente da palavra, da mensagem. Agora, o contrário também é verdade. Quem só está no presencial e ainda não virou essa chave de trazer o digital, não está escalando a sua mensagem, está deixando de alcançar muitas pessoas. A gente é prova disso. Você lá da Suíça, eu aqui do Brasil, jamais, dependendo assim do presencial, a gente se conheceria e estaria aqui hoje. Então, Sim. Eu sou, inclusive, uma prova, você também, de que o digital, ele vai além das fronteiras. E isso é uma coisa também que
Eu amo. Tem tudo a ver com comunicação. Muito lindo, muito legal. Isa, fala um pouquinho do trabalho de mentoria em si. Como é que você prepara uma pessoa que já é expert no que ela faz? Por exemplo, eu vou me colocar como sua cliente aqui, tá? Tá. Aliás, eu vou até dar uma coisa, eu vou contar como é que a gente se conheceu. A Isa me entrou em contato comigo e ela falou, olha, eu vi que você faz algumas apresentações, tudo. Eu preparo, né, palestrantes, né, para eles performarem melhor. E eu lembro que eu respondi, Isa, eu também trabalho com isso, né? Também ajudo muitas mulheres a terem coragem de subir num palco. E eu, inclusive, estou na semana seguinte ia ter um evento para mais de 3.500 pessoas. E assim começou o nosso papo. Mas hoje, na época, eu não visualizava a extensão do seu trabalho. Eu achava que você só ajudava aquela pessoa que ela tem vontade de estar no palco, mas ela tem vergonha, ela é tímida. E foi essa a resposta que eu te dei, eu quis te mostrar que não tenho vergonha alguma de estar em cima de um palco, sou segura do que eu falo, de como eu me porto ou não. Mas o seu trabalho, ele vai muito aquém disso, né? Vai muito além. Porque mesmo eu tendo esse background e com a experiência que eu tenho com mais de 30 eventos que eu faço pela Europa no ano todinho, eu, por exemplo, toda vez que eu palestro, eu sempre pergunto para quem me convidou qual é o tema que você quer que eu fale. E muitas vezes, hoje, pensando estrategicamente para o meu negócio, estou falando, né, como empresária mesmo, seria o ideal eu ter uma palestra super bem consolidada, um storytelling muito bem feito, de um único assunto que eu vou transmitir ele várias vezes com várias pessoas pelo mundo. E chegando com aquela mensagem sempre para o mundo. E eu observo, assim, nas palestras que eu vou e que eu assisto, que muitas pessoas que, por exemplo, a Dani Suzuki, que foi uma das palestras que eu vi que mais me impactaram até hoje. Não sei se... Por quê? Porque ela transmite humanidade na palestra dela. Ela conecta com o público e ela traz a história dela de uma forma que mexe com as emoções, que ela engaja realmente com as pessoas. Ela traz o assunto de tecnologia, da importância dessa carência que o mundo está vivendo, das pessoas que estão realmente vivendo, às vezes... como se fosse um oscurantismo numa época onde a gente tem acesso a mais informações como nunca. Então, isso me tocou muito na palestra da Dani. Mas o que eu observo ela tem essa palestra e quando ela é contratada para dar uma palestra, ela apresenta a mesma palestra, seja na China, no Japão, em Lisboa, como eu ouvi a palestra dela, seja aqui no Brasil, numa empresa para 50 ou para 100 mil pessoas. Não importa quantas pessoas, é sempre a mesma coisa. Então, essa coisa também de um palestrante tão flexível e que se adapte tanto ao ambiente como eu sou e como eu me considero hoje, Isa, não é positivo para a mensagem que eu quero dar. Porque essa mensagem, você concorda comigo que, mudando tantos os assuntos, eu levo, né, mais insights para pessoas distintas, mas eu não estou dando uma mensagem clara de uma missão, de um legado que eu quero deixar, do poder transformacional da educação que eu acredito e tudo isso. Então, eu não enxergava esse trabalho que você faz, que é na consolidação do conteúdo de uma palestra abrangente, né? E desde posicionamento, eu acho que eu estou falando muito, eu gostaria que você contasse mais qual é esse trabalho realmente que você faz. Legal, Nath. Vou até pegar esse exemplo que você trouxe da Dani, né? Dani Suzuki, sim. Pelo que você me falou aqui, do que você se lembrou, você citou muito fortemente uma narrativa que ela trouxe, uma história. Ao mesmo tempo, você trouxe uma causa muito forte. Ela trouxe, quando você falou de tecnologia, um conteúdo, uma informação. Inovação, uma informação, um posicionamento, a expertise dela, provavelmente, uma opinião. As vivências nas viagens ao mundo que ela já fez, ela trouxe também. Que cabe nas narrativas aqui, que a gente colocou em primeiro lugar. Uma opinião dela. As crenças, provavelmente, que ela tem também sobre esse assunto, Sim. sobre esse mercado. Sim. Então, o que a gente trouxe aqui? São pilares que precisam estar em uma palestra. Entende? Então, é óbvio que o que a pessoa vai falar está
incluso nessa performance da comunicação. Não adianta a pessoa falar muito bem, ter uma ótima articulação, mas não falar nada com nada, ou não ter uma comunicação persuasiva o suficiente. Hoje a gente sabe da importância das histórias numa comunicação, das narrativas, como é importante o palestrante conseguir acessar a emoção daquele público. Isso não significa ser coaching, ter uma palestra motivacional, porque às vezes as pessoas pensam que é isso. Não. Mas não, a comunicação, ela pode acessar a alma, ela deve acessar a alma de um outro ser humano que está ali sentado te ouvindo. Porque a comunicação é muito poderosa. Então, quando eu vejo muitas pessoas com essa questão, eu sou muito técnico, Isa. Eu tenho muitos alunos que são formados em engenharia, então eles têm essa dificuldade, de fato, de se comunicar e de mudar um pouco esse vocabulário, trazer uma linguagem mais acessível, simplificar a comunicação. Tá? Então, é esse o caminho. Já vou te dar a palavra, mas eu acredito muito, e aqui fica até uma das minhas crenças e uma das maiores ideias aí que eu trago para os meus alunos, que a comunicação ela pode ser simples. Isso não significa que ela se torna simplista, mas quanto mais simples, melhor. Sim, sim. Isa, na época, como eu falei, na época que você teve esse primeiro contato comigo, eu não entendi, eu não compreendi a magnitude do seu trabalho por trás, né? Então, assim, que bom que hoje eu entendo e que a gente está trazendo esse assunto aqui, porque da importância, né, da gente ver o quanto que essa narrativa, o quanto que esses pilares na construção de uma palestra, por exemplo, quando eu ainda fiz um post esses dias sobre como eu preparo minhas palestras e tudo isso, mas esses pilares a gente tem que ser muito consciente, né, sobre eles e tudo isso. Sim. E profissionalizar, né, e não simplesmente colocar aquilo que eu acho que estaria ok, que eu geralmente coloco dentro de uma aula, por exemplo. É um formato diferente. Sim. E ele tem que ser tratado de forma diferente, né? Com certeza. Aí a gente está falando até da pessoa dar, aí no caso o palestrante, dar a devida importância para a preparação da palestra dele. Porque a gente nunca sabe quem vai estar assistindo. Às vezes é uma grande parceria, um grande cliente, ou um concorrente também, por que não? Sabe? Então é importante que você que palestra, você, Nath, sempre olhe para cada palestra como uma oportunidade. Sempre é uma oportunidade. Todo mundo está olhando para você. Seja 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, você é o foco. Você é o centro das atenções. Então é sua hora de brilhar. É a sua hora de passar a sua mensagem da forma mais clara, assertiva e impactante possível. É óbvio que você precisa de preparação. Isso não significa, aí, uma das objeções, que você vai ficar, ao se preparar, engessado na sua apresentação. Tem muita gente que pensa assim, mas eu vou receber uma preparação, como é que eu vou ficar? Vou ficar muito scriptado? Eu vou ficar muito marcado? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Muitas vezes essa objeção vem de alguém que acha que vai ser intuitivo e na hora a improvisação vai surgir. E assim, não é que eu sou contra isso, tá, Nath? Inclusive, a intuição é um dos grandes poderes dos comunicadores. Mas para você chegar nesse nível, digamos assim, precisa de umas horas de palco para você conseguir improvisar bem, improvisar legal, não improvisar mais ou menos. Né? A chance de dar ruim no ao vivo, e você sabe, até por ter sido radialista, é muito grande. O ao vivo parece que tudo acontece. Tem que ter aquele jogo de cintura. Isa, falando um pouquinho do seu lado pessoal agora, não só do profissional, quero trazer um pouquinho a Isa, né, os seus valores, os seus princípios. O que te move hoje, Isa? Qual é? Você já falou a sua paixão, né, que hoje você trabalha com a comunicação, mas quais são os objetivos da Isa falando como mulher empresária? Ai, adorei essa pergunta. Vamos lá. Eu sou
eu me considero uma mulher muito sonhadora. Ótimo. Desde criança, sou muito sonhadora. E muitos sonhos eu já realizei, como eu disse, que foi trabalhar na televisão. Então, hoje eu tenho alguns sonhos, sim. Hoje eu tenho uma empresa de treinamentos voltada aí para palestrantes. Então, eu gostaria muito, assim, de poder crescer essa empresa, de poder contribuir de fato para o país, de poder contribuir com outras mulheres, com outras empresas, empresárias, para que elas conseguissem se conectar mais com a mensagem que elas têm, conseguir se sentir mais segura para passar essa mensagem, seja para vender a sua mentoria, vender a sua empresa, poder contar a sua própria história, porque isso também é muito poderoso. Muito. Muito poderoso. A pessoa contar, aceitar a sua própria história também. Sim. Estar de bem, aliás, com a sua própria história. Então, eu gostaria muito de crescer, de repente ter uma própria produtora, né? Como atriz, eu sempre quis, por exemplo, produzir um próprio filme, ter um próprio filme meu, né? Poder produzir, de certa forma, contribuir para a cultura, porque eu sou atriz, eu sou artista, sou empresária, mas eu sou artista. Tudo que eu faço tem um viés artístico, eu não consigo pensar dentro da caixa. Eu sempre... Tudo que eu fiz na minha vida, eu quis trazer algo diferente. Eu quis trazer algo novo, algo que inspirasse. Eu gosto de inspirar as pessoas. Que lindo. E eu tenho outro projeto que você sabe muito bem, que é um projeto social, e que daria para fazer um podcast só sobre ele. Fala dele, Isa, por favor. Foi um ponto de conexão incrível entre nós. Que, olha, Nath, são tantas histórias, mas foi um projeto que caiu, assim, de fato, parece que foi Deus que colocou, assim, a oportunidade e eu só realmente segui. Ele foi me abrindo as portas, até pelas conexões que eu fui fazendo, que me ajudaram a manter esse projeto, porque sozinha eu não faria absolutamente nada. Então, com 15 anos de idade, eu já frequentava o grupo de jovens da igreja lá de São Caetano, da onde eu sou, e aí eu tive um contato com um trabalho social voluntário pela primeira vez, arrecadando, né, com essas campanhas aí de solidariedade. Tive esse primeiro contato, de fato, parece que o bichinho picou. Quando pica, não despica. Comecei a voltar sempre, até que eu me juntei com duas amigas, na época eu estava no ensino médio, eu era muito nova, e tive a ideia de criar um grupo com esse intuito de incentivar e arrecadar. Eu comecei doando as minhas bonecas, as minhas próprias coisas, as minhas roupas. E aí a gente começou a arrecadar e quando eu vi, eu estava influenciando, no bom sentido, as amigas, os amigos, o grupo da dança, o yoga, o voleibol. A roda do bem, quando ela começa a girar, ela não para. É assim que funciona, não é? A família. E aí quando eu percebi, começaram a se passar os anos e acabei fundando uma ONG, Nath. O negócio deu tão certo. Hoje a gente tem 11 anos de projeto. A gente tem um CNPJ há 1 ano, ou seja, foram mais ou menos aí 10 anos de trabalho como uma ONG informal, digamos assim, mas sempre agindo de forma correta, íntegra. Aí a comunicação sempre alavancou esse projeto, porque eu sempre acreditei muito na comunicação. Então, de fato, fazer o marketing desse trabalho, incentivar, mostrar o lado bom, incentivar jovens, porque foi eu mesma quem dei o nome para a ONG, Jovem Voluntário, porque eu quis incentivar o jovem a fazer o trabalho voluntário, a ter essa experiência de vida, porque essa experiência me transformou como jovem, como mulher, como pessoa. Traz princípios, né? Traz princípios, traz valores, amplia a visão, entende? E você também cai muitas fichas. Você começa a perceber o quanto você tem de privilégio, de oportunidade, o quanto você tem até para dividir, para ensinar. Então, para mim, eu ao fazer esse trabalho, eu tenho a sensação de estar colocando a palavra realmente em prática. E não só pensando ou orando. Eu sei que toda essa parte também é importante e eu tenho aí a minha disciplina espiritual também, mas uma coisa que não pode faltar para mim, Nath, é fazer isso. É fazer o que fala.
Então, para mim, isso é muito, muito bom, muito potente. É um exemplo, né? É um exemplo. E eu falo assim, hoje, eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém por fazer esse trabalho. Eu vejo que eu acabei incentivando tantos jovens a fazerem também, que eu acabei propagando, de fato, a ideia. Entende? Eu virei uma líder, assim, do movimento de uma forma espontânea, porque o foco da ONG era crescer, mas nunca foi. Eu nunca, Nath, acordei e falei assim: não, meu sonho é fundar uma ONG. Aconteceu. Eu também. Você sabe que comigo foi igualzinho? Aconteceu. O negócio foi que eu transformei a minha dor, a dor de não conseguir me integrar na Suíça, onde eu estava. Eu tentei, sempre fui empreendedora, sempre fui empresária e sempre fui professora. Mas eu cheguei lá na Suíça e eu queria ter um trabalho formal, porque lá na Suíça os salários são altíssimos. Eu já me achava super capacitada, né? Assim, aquela achando que tá arrasando, mas estava nada. É verdade, porque assim, na Suíça, quando eu falo, não, eu falo 5 idiomas fluentes, na Suíça isso não é nada. Qualquer pessoa fala 5 idiomas. Eu não me destaco lá por causa disso. Então, assim, lá estão os melhores do mundo trabalhando. Conseguir um emprego, e emprego na Suíça os salários mínimos são altíssimos. Nós não temos um teto, mas assim, o mínimo que se ganha são 4.000, 5.000 francos na Suíça, vezes quase 6, você imagine. Então, o salário de um alto executivo pode chegar a quase 20 mil reais, quase 100 mil reais por mês. Então, assim, é grana na Suíça que a gente ganha. E eu tinha essa intenção de ter um emprego formal, me forçando numa coisa que eu nunca tive aptidão, que é ser funcionária de alguma empresa, porque eu sou muito rebeldinha. É verdade, eu tenho que assumir, né, as minhas fraquezas. E não consegui. Eu só levava não atrás de não. Cada hora era uma desculpa. Era desculpa que, não, você não fala alemão tão bem quanto você deveria falar. Não, você é muito generalista. Você não é especialista em nada. Porque eu sou realmente uma pessoa multifacetada e sou genérica. Eu não sou especialista em nada. E a outra desculpa era, não, o seu diploma aqui, ele não vai te dar nenhum diferencial, nós precisamos ter um diploma suíço. Aí fiz um mestrado lá, achei que eu ia conseguir esse local que eu tanto almejava, só ganhei mais não. A partir do momento que eu cansei de ler, esses não são muito necessários, porque esses nãos te fazem fortes e te fazem enxergar oportunidades que, de repente, eu não estaria desbravando. Então, eu comecei ajudando mulheres na mesma situação que eu, que tentava entrar, que geralmente mudavam para a Suíça porque estavam lá com o marido, alguma coisa, ou alguma mulher que estava numa situação de vulnerabilidade social e não conseguia, né, ter uma independência financeira. Então, eu comecei capacitando e ajudando. Mas eu nunca pensei que isso fosse se transformar numa ONG, que fosse ter a dimensão que tomou tudo isso. E quão bonito é que quando a gente que nem tropeçar numa pedra e a gente pode multiplicar, né, e fazer tão bem. Sim, Nath. Desculpa. Muito bela a sua história e muito inspiradora. Isso me faz pensar que, às vezes, a gente não consegue enxergar o motivo daquele não, ou daquele projeto não ter dado certo, ou daquele contrato não ter sido assinado, ou daquele teste você não ter passado, mas passa um tempo, você consegue enxergar um pouco mais distante e ver o porquê, os porquês. Porque talvez existia um propósito muito maior, um objetivo maior, algo melhor te aguardando lá na frente. E eu pensava muito assim, Nath, na época em que eu queria sobreviver, de fato, como atriz, porque é um mercado difícil, então a gente sempre na esperança de algo melhor virar. E isso, na verdade, todo mundo deveria pensar assim. Até a empresária, a filantrópica, o atleta, porque eu também tive uma experiência muito legal no voleibol, né? Eu levei até a sério demais. Tudo que eu sempre fiz na vida, assim, com muita intensidade, tá, Nath? Essa sou eu. Então, a ONG, ela, só fechando esse parênteses nosso, é importante dizer que é um trabalho voltado para crianças. Então, ele tem esse posicionamento voltado aí para o público infantil, moradores da comunidade Vila Palmares, em Santo André. E a gente tem um objetivo muito
digno, assim, muito bacana de trazer arte, acesso à cultura, à arte e incentivar o sonho dessas crianças também. Que lindo trabalho, Isa, que lindo. Isa, fala um pouquinho para mim sobre referências. Quem são as suas maiores referências? Ótimo. Uma delas eu citei aqui, Fernanda Montenegro, com Ah, certeza. Uma referência muito, muito importante para mim como atriz, como uma atriz que empreendeu na carreira. E eu só descobri isso ao ler a biografia dela. Eu gosto muito também da Gisele Bündchen. ai, que maravilhosa. Uhum. Eu gosto de ler as biografias, tá? Já deixo aqui a dica. Porque como eu disse, eu tenho esse interesse em conhecer mais sobre a história das pessoas, então eu quero mergulhar até na jornada, porque a gente sabe que a vida não é só flores. Então, como foi que essa mulher lidou quando não estava tudo Tudo bem? bem, como ela já falou várias vezes, né? Exato, exato. Então, a história da Gisele é muito inspiradora e a época em que eu li, inclusive, foi muito importante para mim, tá? Então, a gente tem a Fernanda Montenegro, a gente tem a Gisele. Eu gosto muito também, agora indo para a área da alta performance, a gente tem o Kobe Bryant, também um jogador de basquetebol da NBA. Tem frases muito impactantes também que eu gosto de acompanhar. Minha mãe, não tem como a gente não citar as mamães, né? Que são, com certeza, uma inspiração para a gente. A minha avó, as mulheres que me colocaram, me deram um empurrão sempre. E o meu avô também, o Ângelo, que ele é como eu posso dizer, um geminiano comunicador e com certeza está no sangue. Ele me passou muita coisa, eu não posso dizer nem que ele trabalha, porque ele respira rádio. Não sei se você sabe o que é, Nath, o rádio amador. Já ouviu falar nos rádio amadores? Sim. A maioria das pessoas, quando eu falo, não sabem hoje, porque está São se jovens. perdendo. Está se perdendo muito, inclusive, o radioamadorismo. E ele é um dos maiores radioamadores do mundo, o meu avô. Exatamente. Ele construiu estações de rádio, antenas de rádio. Ele é de fato, um dos tops do mundo em quantidade de conexões, né? Ele já conectou, ele fala que ele fechou o mundo. Então, ele fez Cara, que da conexões hora com isso. todos os países do mundo, até os países que não existem mais. Que ele fala as ilhas que ficaram submersas. Enfim, é uma história muito diferente. E ele é uma referência para mim, porque ele tem, inclusive, mais de 50 anos de rádio. Ele já se comunica em código Morse, tem 5 idiomas, acho que talvez até mais, histórias pra caramba. E tem uma dicção que só o rádio proporciona. É 6 da manhã, todos os dias, o homem tá no rádio. Daí vem o seu talento também, é genético um pouquinho, né? Provavelmente é. Provavelmente é. Provavelmente sim, Nath. Que incrível. Fala um pouquinho pra mim, a gente não tocou nesse assunto, nas dores, você falou dos testes, tudo, né, do quanto isso te ajudou no seu desenvolvimento pessoal, mas a gente não falou de dores, de momentos difíceis de superação. A gente já está entrando na reta final. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esses momentos de superação e o que eles contribuíram para a Isa de hoje. Momentos de superação, Nath. Ou pontos de inflexão da sua vida que te fez mudar de um lado para um outro, que te redirecionou para outro lugar que você não tinha pensado. Como o da ONG, por exemplo, mas da ONG foi uma coisa extremamente positiva. Com certeza. Olha, Nath, todo mundo passou por uma crise durante a pandemia, uma crise pessoal, uma crise financeira, em todos os níveis. Comigo não foi diferente. Eu tinha acabado de me formar, então tudo foi muito difícil no sentido de saber o que ia ser daqui para frente. Eu tomei algumas decisões na minha vida que mudaram drasticamente o que eu fazia, né? Eu tomei essa decisão, inclusive, de sair de casa, da casa dos meus pais, para
começar algo novo. Até que eu reformei um espaço da minha família e tornei aquele espaço hoje o meu escritório, né? O meu estúdio. Então, ter essa coragem de sair de casa e começar algo do zero, reformar um lugar com um dinheiro que talvez eu não tinha, uma reserva que eu tinha, não foi tão fácil para mim. Foi a primeira reforma que eu fiz na minha vida. Provavelmente você já deve ter se metido em algumas reformas. É uma dor de cabeça, né? Dá vontade de desistir. E quando atrasa, ou chega, você compra um negócio, chega o negócio errado. Compra errado, ou a mão de obra não chega, né? Pinta tudo errado, a parede. Foram várias as vezes que eu sentei no chão e chorei, achando eu que começo a ter ataque de riso, você não tem ideia. Então, assim, ao mesmo tempo eu não estava conseguindo trabalho, a gente não sabia até quando, que ano, que mês a gente ia ficar em casa. Então, esse momento foi um momento muito difícil para mim, porque eu me senti muito sozinha, né? Eu me senti muito sozinha. A minha carreira como atriz, de certa forma, estava um pouco... insegura, né? Com dúvidas, né? Desse risco assumido, né? Exato. Você sabe que no livro de um dos meus mentores, que é o Joel J., ele fala sobre... Isso me fez lembrar disso, numa passagem do livro dele. Ele fala sobre caminhos irreversíveis. Sabe o que é isso? Ele lembrou de um caso de uma situação de guerra que o general parou, né, o capitão parou os barcos e tinham 3 barcos, né, cheios, e na hora que chegaram nesse lugar que eles estavam querendo desbravar, eles perceberam que eles estavam num número muito menor que aquelas pessoas que eles queriam dominar. O que ele fez? Ele olhou para a tripulação e fez: coloca fogo nesses barcos agora. Por quê? Porque isso é uma decisão irreversível. Ele tendo essa atitude, ele mostrou força para a tripulação dele e a mensagem foi: ou conquista ou morre. Estamos em menor número, mas não temos um plano B. A escolha é: ou lutamos, ou ganhamos deles, mesmo eles sendo em maior número, ou a gente morre. Então, se eles tivessem o plano B com os barcos lá no mar esperando eles regressarem, talvez eles não tivessem tido a bravura e o sangue nos olhos de ir lá e ir com tudo e fazer acontecer. E isso que você está falando é uma decisão também irreversível. São riscos, lógico, que são calculados, mas às vezes a insegurança que nós temos de às vezes não ter um plano B e depositar economias numa reforma, num sonho, numa realização de uma empresa, não é isso? Não deixa de ser uma coisa irreversível, sim, uma decisão irreversível. Com certeza, Nath. E com muita, como eu disse, sempre olhando muito para frente e sonhando. Porque a verdade é que todo mundo tem medo. E a família, de certa forma, não entendia direito. Ué, mas você não queria ir para a TV, mas você não queria ser atriz? Né? Mas meu sonho... Eu fui descobrir que o sonho da minha avó é ser Miss. Olha que coisa. Te colocaram lá. Porque uma mulher linda dessa, não tem como também, né, não pensar em ser Miss. Mas o sonho dela é ser Miss. E ela acabou transferindo, de certa forma, para mim. Como que eu entendi isso, né? Com muita terapia, com muito autoconhecimento, entendendo o que eu quero de fato. Então, eu acho que o primeiro... o que eu gostaria também de deixar aqui, Nath, e eu sei que vai reverberar na história de muitas mulheres que estão assistindo esse episódio, que é a coragem, muitas vezes a ousadia, de você falar para as pessoas, dizer de fato para elas o que você quer fazer. Qual é o seu sonho? E ir atrás do seu sonho. Mesmo que com o tempo ele se transforme, é o seu sonho. A gente tem uma vida só. Eu vejo que tem muitos adultos, muitas pessoas que ainda estão vivendo sonhos que não são deles, sabe? São extremamente assim enviesados. Eles não queriam estar trabalhando ou se comunicando daquela forma. Eles não são quem são. Um outro princípio que eu trago muito é que você precisa ser você na sua comunicação. Como que você vai ser você na sua comunicação
se você não está satisfeito com o que você faz, se você não está conectado com o seu trabalho, com a sua rotina, com o seu propósito, que é uma palavra que ficou muito banalizada hoje em dia, mas que é essencial para que você consiga se comunicar de uma forma impactante, uma forma de fato verdadeira. Sim. Então, tudo isso, esse meu ponto de inflexão, Nath, que é ao mesmo tempo administrar a expectativa da família em cima, a minha própria expectativa, a minha própria autocobrança, porque eu fui criada, imagina uma pessoa criada com testes, com muita disciplina, exigindo notas boas. Eu sempre fui uma pessoa de notas boas, sentava na frente. Eu sou uma pessoa... Eu cresci perfeccionista. Essa dor, ela existe dentro de mim. Eu percebi isso na gravação da sua aula que você fez para o The Hub. O quanto que você para e você pede a excelência. Você se cobra a excelência, né, Isa? Exatamente. Essa é a minha história. O que eu aprendi com tudo isso é que, como você já disse, o imperfeito, muitas vezes, ele vai conectar a forma mais humana de se comunicar. O erro. Não é? Então, tantas pessoas querendo ser perfeitas, elas estão atrás de uma ilusão. Foi uma coisa que eu tive que também aprender na minha vida. Eu também sempre me cobrei muito, sabe? É importante você trazer isso. A partir do momento que eu não digo que eu consegui me liberar disso 100%, mas eu estou trabalhando para ser mais leve a cada dia. Isso, né? É isso. Tem que ter leveza na comunicação. Isso não significa que você vai deixar de fazer muito bem o que você faz, ou de ser excelente. É um processo. Todos nós estamos, principalmente nós mulheres, que a gente tem essa tendência de se cobrar muito mais. Só que essa conversa, ela precisa acontecer. A gente compartilhar essas questões e entender, de fato, que o que comunica, o que conecta hoje na comunicação é você ser você. É você desapegar dessa forma perfeita. É você querer, de fato,